Então, para uma pessoa que está aí nos escutando, quer realizar algo importante, mas não está conseguindo porque falta coragem, o que tu diria? Eu diria que a gente tem que começar a trabalhar passo a passo. Que nem essas emoções que eu falei. Eu estou lá no nível da vergonha, eu não consigo alcançar a coragem imediatamente. Então, eu tenho que fazer um processo. E é esse processo, mostrar, assim, começar. Eu acho que o primeiro passo é começar assim. Bom, e se tudo der errado? Qual é o pior resultado possível? O pior cenário para tu enfrentar? Pelo único fato, tá? Eu não gosto de criar de fazer a pessoa entrar e viver uma expectativa negativa. Só para ela ver, assim, que no última situação mais terrível, se ela não vai morrer. Porque, no fundo, nós temos um medo enorme de perder a nossa existência por trás desse medo. Uhum. Então, se a pessoa, tu vai lá, tu é demitido, tu não tem dinheiro para sustentar a tua família. É isso mesmo. E aí, o que vai acontecer? Entra lá dentro desse cenário, que é o pior cenário. Aí a pessoa entra. O que está acontecendo aí? Não morri. Fica mais um pouco. Morreu? Já morreu? Ou não? Ainda não. E aí, o que vai acontecer? Não, acho que a minha avó me empresta um dinheiro. Ah, tá. E aí? Te emprestou o dinheiro e deu para sustentar a tua família? Tá dando. Aí a pessoa sai desse processo e diz, morrer não morro. Não morre. Ok, agora vamos para outro momento. Quais são as 3 variedades de escolha que tu pode fazer nessa situação? Eu estava lembrando de um paciente meu, um cliente meu, que estava há 3 anos numa empresa, numa multinacional, e entrou porque essa multinacional prometeu, né, que ia botar um projeto dele na empresa, né? Mas era 3 anos e o cenário não tinha mudado. Ele estava trabalhando dentro da empresa e não conseguia levar isso para além do Brasil, né? Esse projeto que era a ideia dele. E ele veio me procurar porque faltava coragem de falar com o CEO brasileiro e levar o projeto adiante, né? Por que tu não vai lá e fala com ele? Porque eu vou ser demitido. Se eu for demitido, o que vai acontecer? Eu não tenho como sustentar a minha família. Minha família morre de fome. Morre? Vamos ver se morre. Vamos lá. Vamos para a primeira etapa, ver se morre mesmo. Não morre. Agora vamos ver quais são as outras escolhas que tu pode ter. Segundo passo é ver e parar para pensar. Todo mundo aqui pode parar para pensar 3 escolhas. 3 variedades de possibilidades cenários, de situação. Né? Cenários que podem ocorrer. Cenários, muito bom. 3 cenários que eu posso buscar alternativas, né? E, por último, então, eu me alinhar com aquilo que eu realmente quero, né? Que é o meu projeto posto em ação. Mas, antes disso, talvez a escolha seja eu trabalhar a influência e empatia com a minha chefia. É uma escolha. Né? Uma outra escolha é realmente fazer uma proposta de saída da empresa e recorrer a um financiamento de 6 meses para ficar sem trabalhar. Enfim, não sei. Mas a escolha de trabalhar o cérebro através de práticas, de mostrar o futuro próximo, aquilo que eu falei, o futuro próximo, o projeto dele instalado, ele tem que criar essa projeção no cérebro. Até para poder ter a dopamina, para ter a coragem. Então, criar a ideia, instalar numa área do cérebro como uma experiência já vivida, o projeto realizado. E eu vejo que as pessoas temem criar as suas melhores expectativas. Porque se não rolar, eu vou me frustrar. Não vai rolar. Se você não criar essa ideia dentro do cérebro, aí que não vai rolar. Né? Então, eu mostro para a pessoa assim, que quando eu consigo criar esse projeto e ativar a área da recompensa e vem a dopamina, eu começo a achar viável, eu começo a achar valoroso e eu começo a achar que é bem possível. E é isso que acontece assim, no processo de 3, 4 atendimentos comigo. A pessoa vai se dando conta, não, é possível sim, claro que é. Porque está produzindo dopamina lá dentro. Eu vou. Agora eu sei que eu vou. Então é isso. Eu queria fazer um comentário maravilhoso isso. E eu me lembrei dessa época que eu criei a Jolanda. Era uma época que eu estava muito precisando colocar para fora coisas, né? E eu não estava conseguindo. E eu lembro que tinha muita coisa que eu lembro que era uma fase que eu
engolia muito sapo. Que eu não falava coisas que eu pensava, eu não me colocava, eu não queria discordar de alguém, eu queria agradar todo mundo, então eu prefiro me calar do que expor a minha opinião, do que bancar o que é o meu conhecimento, ou do que bancar o que é a minha vontade, o meu desejo. E nesse momento que eu comecei, foi tudo, né? Tudo que meio junto. Tratar a minha depressão, uma coisa que me ajudou, que aí eu voltei a fazer teatro e tal, comecei a criar Jolanda, eu me desafiei a sempre que eu notasse, percebesse que eu não estava falando algo que eu queria falar, que eu falasse mesmo assim. E uma palavra que ficou muito presente comigo nesse momento foi atitude. Porque eu não tinha a atitude. Eu ficava pensando, em certo momento, acho que eu vou esperar o clima ficar mais ameno para eu poder falar num outro momento, com mais calma, deixa eu respirar mais fundo. E aí eu me fiz esse desafio. Atitude. Toda hora que eu sentir que eu tenho que falar, eu vou falar. Mesmo que num primeiro momento seja meio que vomitar aquilo que eu quero falar, mas eu não posso mais prender tanto. E nessa atitude que eu fui tendo, eu fui encontrando mais o equilíbrio de... Não, peraí, eu não posso vomitar tanto, eu posso falar com mais amor, eu posso... Foi num momento do meu casamento que meu marido falou, nossa, não foi a pessoa que eu casei. Ele me falava isso, porque... tu tá grosso, tá né, me dando patada, tá... E não era só com ele, era com... Assim, era com as pessoas, mas é que as mais íntimas acabam sentindo mais, né? Mas é muito legal que tu tá contando isso, porque tu tá dando vários exemplos de como pra ti a coragem é um treino, né? E consciente, né? Tu vai se colocando em situações que exige de ti um pouco mais, né? Daquilo que não é o teu habitual, né? O treino de não ser aprovado para poder lidar com a não aprovação, né? O treino de falar algo que para ti pode ser um pouco mais difícil, mas não, vou falar. E aí tu vai começando a criar o hábito de ser corajoso, né? É isso. Então chegamos à conclusão que é um hábito. Exige treino, pelo que a gente tá vendo aqui, né? Porque eu ficava... O que eu pensei é que eu ficava muito tempo esperando trabalhar o meu medo para ter a coragem. Então eu ficava, não, eu ainda preciso trabalhar esse medo. Não, eu ainda preciso trabalhar esse medo. E aí eu ficava tentando me trabalhar o medo, quando na verdade eu percebi que em algumas coisas o que transformava o medo de fato era a atitude. De ir lá e fazer, e agora... de ir lá e falar, de ir lá e expor. Então, a movimento que gerava confiança e tudo mais. A atitude quebrava o medo. E agora eu tô me lembrando uma coisa que me veio agora com esse exemplo, eu ajudei muitos clientes com isso. Acho que é uma boa dica aqui para deixar para as pessoas, né? Que eu digo, olha, o meu marido não está me reconhecendo, o meu parceiro não está me reconhecendo, é porque eu estou me transformando. Né? A pessoa, quando ela começa um processo terapêutico, é provável que ele volte para casa, principalmente se a terapia for boa, e digo, opa, o que está acontecendo com você? Né? Porque eu estou me transformando. Então, é bem importante a gente dar esse processo dentro da gente. A gente falar para a gente assim, eu estou me tornando consciente que eu posso ser o que eu quero ser, que eu posso dizer o que eu quero dizer. Eu estou me tornando consciente. Porque mostra um processo de crescimento, né? Eu ainda não estou com todas as condições, mas eu estou num processo de falar, de ser, de fazer o meu melhor. Então, é uma conversa que a gente começa a ter e se tornar o nosso melhor amigo, né? Nosso maior companheiro, que é aquele que diz, tenha a atitude ou se permita estar em transformação. Revele que você está se transformando. Né? Muito bom.